entretanto, agora um último check em como estamos em direto. Sim, exato. Totalmente em direto. Por isso, naturalmente, olá, o meu nome é Lucas, em nome da Nova Debate gostaria de começar por cumprimentar o Pedro Brinca, que é professor auxiliar na nova SBE, onde ensina macroeconomia, é também aficionado do Benfica e, para além disso, é um interessado na genealogia. E temos também connosco o professor Zé Neves, que é professor auxiliar na nova FCSH, faz parte do Instituto da História Contemporânea, onde algumas das suas áreas de investigação são justamente a história dos ideais políticos e dos movimentos sociais. Cumprimentar também todos aqueles que nos estão neste momento a ver e começar, se calhar, por fazer alguma contextualização do debate, começando por dizer que o nosso mote é o penso, logo cancelo, onde basicamente vamos pegar nesta questão da cancel culture e do movimento que começou por insurgir-se nos Estados Unidos, que para além de ter uma repercussão na vida social, teve depois alguns exemplos dentro do meio académico e que, num caso ou noutro esporádico, vemos também este movimento ser importado para o meio académico europeu e não só. Proporia, se calhar, que começássemos justamente por aquilo que é o enquadramento, ou se quisermos, o estado atual do meio académico em Portugal e daquilo que é ou não a liberdade dada no meio académico para conceber investigação e para se pensar, e depois sim extrapolarmos para aquilo que são os exemplos mais conhecidos, os movimentos sociais, neste caso, sempre numa forma, eu diria, um pouco com um pé na Europa e em Portugal e com o outro pé nos Estados Unidos, onde estes movimentos tiveram sim o seu início. Talvez a primeira pergunta que gostava de perguntar seria justamente, dentro deste contexto académico, se existe hoje nas universidades portuguesas oportunidades para influenciar diretamente as formas de pensar dos alunos, ou seja, se as universidades têm de alguma forma brechas abertas para que exista transmissão direta de valores ou princípios com carga ideológica aos alunos. E, se calhar começaria pelo professor Pedro, pelo Pedro. É assim, se existe espaço. Eu acho que, para passar ideologia, eu acho que a universidade não deve ser a igreja, não é? Eu acho que a universidade não deve ser fonte moral. Eu acho que existe um conjunto, um mínimo denominador comum, se vocês quiserem, que deve ser, que pode ser usado como base, obviamente, para desenvolvimento de conteúdos, para discussão, etc. Mas eu não tenho a visão de que um professor é um doutrinador ou um indoutrinador, não é? Por construção, o conhecimento que nós damos nas universidades deve ser falsificável, deve ser questionável, deve ser alvo de pensamento crítico para que os alunos e os colegas possam verificá-lo, possam testá-lo, possam ver até que ponto é que esse conhecimento é sólido. Muitas vezes esta verificação tipicamente está um bocado à parte do que são os vetores daquilo que tu estavas a falar, não é? Que são o que é que está certo, o que é que está errado. Ou seja, eu não acredito que a universidade deve ser um espaço que seja fonte de moral para lá do que aquilo que é o mínimo denominador comum que nos define enquanto sociedade. Nesse aspecto, acho que não deve ser. Se o é, se existe espaço para que o seja em Portugal, lá está, como tu disseste, existe aqui dois andamentos diferentes, não é? Uma coisa é o que se passa em Portugal, outra coisa é o que se passa nos Estados Unidos. Eu acho que em Portugal toda esta discussão, eu acho que ainda está muito pouco radicalizada, se quisermos. Acho que temos casos muito pouco significativos de cancelamento, de crítica aberta e expressiva a intelectuais sob a forma de cartas públicas, como foi recentemente uma, ou sob a forma de cancelar eventos, como também já aconteceu, e aqui acho que o Zé conhece relativamente bem. Acho que ainda é muito incipiente e acho que não é um denominador comum, nem acho que seja um problema generalizado em Portugal. Ok, aproveitando também esta vantagem de termos duas pessoas que são de áreas diferentes, neste caso o Pedro é da área da economia e os sociais, pergunta para o Zé, neste caso perguntaria se existe ou não a necessidade de influenciar e como é que isso decorre, se agrega.
Olá, boa tarde, obrigado pelo convite, cumprimentar também o Pedro Bringa e agradecer à Nova Debate o convite e ao Lucas Sousa as questões que colocou, que são muito amplas e difíceis, na verdade, de responder sem suscitar um conjunto de equívocos. Como, de alguma maneira, temos tempo para debate, eu vou ainda assim responder, suscitando os equívocos e depois, se calhar, poderemos ir esclarecendo aquilo que, de alguma maneira, me parecem muitas vezes ser desentendimentos que o esclarecimento resolve e, noutros casos, serem desentendimentos que estão para ficar. O que é que todo o debate em torno da cultura do cancelamento, digamos assim, que é um debate mais intenso em alguns contextos académicos, do ponto de vista nacional, geográfico, do que noutros, o que é que esse debate me suscita em termos de comentários? Eu começaria por aí muito brevemente. Eu acho que ele é um sintoma de um conjunto de transformações importantes em curso, não apenas nas universidades, mas, digamos assim, no meio cultural e intelectual em geral. E, sobretudo, é um sintoma do facto de existir cada vez mais gente a assumir um papel de organização, produção e edição, e não apenas um papel de recepção, digamos assim, de informação, de comunicação. E, portanto, existe cada vez mais gente com o poder de editar, com o poder de organizar informação, com o poder de promover debates, com o poder de escrever livros, com o poder de botar opinião sobre variedíssimas formas, redes sociais. E essa, se quiserem, proliferação, disseminação do poder de organização é uma não inteira novidade, mas é uma realidade que nos últimos tempos tem se tornado cada vez mais visível. Enfim, a questão das redes sociais seria, desse ponto de vista, um exemplo claro, mas, enfim, existem outras demonstrações disso mesmo. Este debate em que estamos é, se calhar, um exemplo disso. É um debate organizado por um grupo de estudantes, e a partir do momento em que há esta diversidade, digamos assim, de agentes a organizar coisas, eu creio que o debate em torno da legitimidade daquilo que se organiza ou não se organiza era um debate relativamente inevitável. O que é que a mim me ocorre dizer? Acho que é importante uma distinção em todos estes debates, e talvez depois possamos jogar aqui com casos que são contrastantes do ponto de vista dos conteúdos que estão em causa, porque isso talvez nos ajude a chegar a posições de, digamos assim, de princípio mais elementares. Acho que há uma distinção muito importante a fazer. A primeira é a distinção entre aquilo que é um ato, uma prática de natureza censória, e a palavra censura poderá ser, nesses casos, usada, e, noutros casos, aquilo que é um exercício da liberdade de organização, da liberdade de edição, da liberdade de discordar, protestar contra a organização ou a edição de algo. E isto são duas coisas que, evidentemente, se podem confundir, mas são duas coisas de natureza distinta. Eu vou tentar usar exemplos concretos para me fazer entender de uma forma talvez mais clara, mas também um pouco mais provocatória. Quando, por exemplo, e situando no meio universitário, e vou-me referir a casos que eu conheço de alguma maneira, ou porque os vivi mais ou menos por dentro, ou porque os acompanhei de perto. Quando, por exemplo, em 2013, uma das revistas mais importantes nas ciências sociais em Portugal, a revista Análise Social, teve um episódio de conflito que, se calhar, alguns de vocês se recordarão. Enfim, o Lucas, não sei se já tinha idade para se recordar, em 2013,
do que seja, mas eu e o Pedro já tínhamos, se calhar, alguns cabelos brancos na altura. Quando nesse contexto de um conflito em torno da revista Análise Social, em que houve um episódio em que a direção da revista foi posta em causa na sua autoridade por parte da direção de um instituto proprietário da revista, em relação à imagem de um grafite que fazia capa de um número da revista, um episódio que já passou, eu participei no episódio por dentro porque era membro da direção da revista. Aí esteve em causa o que me parece ser um ato de natureza censória. Isto é, um ato em que alguém que, por ser proprietário de algo, exerce um poder que não lhe estava atribuído, na medida em que o poder de definir os conteúdos de algo são de quem assume a direção da revista. Ou seja, aqui estamos num típico caso, digamos assim, de natureza censória, semelhante aos casos de natureza censória que acontecem frequentemente em regimes autoritários, embora não apenas nesses, seja regimes autoritários de esquerda ou de direita, em que, por exemplo, há uma organização estatal, criada para esse efeito ou não, que faz censura prévia ou posterior àquilo que um jornal decide publicar e diz que isto pode sair, isto não pode sair. Isto é um órgão exterior, digamos assim, ao próprio jornal, por exemplo, tem o poder, arroga-se ao poder de determinar o que é que o jornal pode ou não pode publicar. Aqui estamos a falar claramente de um caso de censura. Okay? Onde é que não estamos a falar de um caso de censura? Para ir a um exemplo que há pouco creio que o Pedro mencionava implicitamente. Quando, por exemplo, uma associação de estudantes, para irmos para uma agremiação, digamos assim, congénere de um grupo de estudantes formalizado, como é o caso do vosso. Quando uma associação de estudantes decide não promover a organização de um encontro com um determinado convidado, enfim, podia ser, no caso, estou a referir-me ao caso do Jaime Nogueira Pinto, mas podia ser outra figura qualquer, podia ser o Francisco Assis, podia ser o Francisco Louçã, podia ser outro Francisco qualquer. Quando isso acontece, creio que é da liberdade de organização de uma associação de estudantes, okay? Decidir se quer ou se não quer promover esse encontro. Da mesma forma que é da liberdade da Nova Debate, a SBE decidir quem é que quer e que temas é que quer ou não organizar. Aí podemos discutir a pertinência dessa opção, se quisermos, editorial. Podemos estar de acordo ou em desacordo com ela, mas não estamos a falar de censura. Okay? No fundo, para haver um caso de censura, é preciso que haja alguém que tenha o poder de determinar a liberdade de outrem organizar, editar, publicar o que quer que seja. Okay? Portanto, esta distinção para mim é uma distinção bastante importante, porque a determinada altura corremos o risco de, em nome da liberdade de expressão, cercear a liberdade de organização, que é também a liberdade de não organização. Eu, no meu jornal, por exemplo, ou na minha página de Facebook, para dar um exemplo que todos nós conhecemos, nas nossas páginas de Facebook, ou na minha página de Facebook, dou-me ao direito de apagar determinados comentários. E isto não pode ser, por mais que eu quisesse, uma prática censória. Digamos assim, é o privilégio que eu tenho de, na minha página, deixar que se publique isto ou que se publique aquilo. Depois podemos questionar o que é que a minha política de apagar ou de não apagar comentários revela da minha cultura, da minha abertura, da minha tolerância, maior ou menor. Mas, digamos assim, não estamos a falar de um caso de censura. Okay? E, portanto, esta distinção parece-me a mim que é uma distinção bastante importante. Dito isto, o que esta distinção não resolve, a meu ver, é o problema de querermos, pelo menos esta é a minha posição pessoal e suponho que também seja mais ou menos partilhada por nós todos, querermos habitar espaços públicos, sociedades, países, marcados por uma certa pluralidade. Pluralidade aqui informativa, científica, estética, religiosa, clubística, o que for. Okay? E esta distinção, na verdade, não garante necessariamente que vivamos em sociedades plurais desse ponto de vista. Para trabalharmos a questão da pluralidade, da garantia da produção de sociedades plurais,
A mim parece-me que o principal debate que temos que fazer tem que ver com a distribuição de recursos de poder. Quando eu falo de distribuição de recursos de poder, vou de novo pegar um exemplo que tem que ver com a comunicação social. Os principais problemas que, a meu ver, se colocam para tentarmos obter um contexto de pluralidade informativa não são problemas que resultem, hoje em dia, pelo menos na sociedade portuguesa, que resultem da existência de práticas sensórias nos meios de comunicação. Claro que as pessoas podem dizer, as pessoas dos partidos minoritários, por exemplo, podem argumentar a SIC faz censura porque se opõe a falar fulanos do partido X e do partido Y. E bem sabemos que isso é um pouco verdade, enfim, pelo menos há sempre razões para este tipo de ação. Mas, em regra, aí não estão em causa situações de censura, ainda que as televisões públicas tenham alguns deveres de cobertura plural, porque, enfim, o direito de antena é um direito público. Admitamos que, na maior parte dos casos, não estão em causa questões de censura. Agora, mantém-se o problema da pluralidade informativa, e esse problema tem muito que ver, parece-me a mim, por exemplo, no caso da comunicação social, com a possibilidade de uma propriedade distribuída da comunicação social. Por exemplo, o direito de antena televisiva. Poderíamos discutir se faz sentido que ele seja tão protegido como é ainda nas nossas sociedades de hoje, num contexto onde, de resto, os meios técnicos permitem a produção, digamos assim, de televisões, de canais televisivos ou de oferta televisiva muito mais descentralizada do que aquela que existe. Portanto, para resumir e para ficarmos por aqui, uma distinção que me parece inicialmente muito importante, a distinção entre o que é da ordem da censura e o que é da ordem da liberdade de não organizar, de não promover, de não publicitar. Faz parte da comunicação a possibilidade de não comunicarmos de determinadas coisas. Okay? O ato de comunicação é um ato que informa e informar é um ato que opta por dar a conhecer alguma informação e não dar outra. Esta distinção entre a liberdade de organizar, editar, comunicar ou não organizar, não editar ou não comunicar, que, por exemplo, faz parte do direito à liberdade de associação, esta distinção entre isto e a censura não resolve o problema da pluralidade informativa, científica, etc. E esse problema é um problema que eu acho que nos deve preocupar, no contexto académico, por exemplo, deve-nos preocupar, garantir que haja uma pluralidade científica no interior das disciplinas, através das disciplinas, depois podemos falar um pouco melhor sobre isso. Esse problema da pluralidade garante-se, a meu ver, com uma política de recursos. Não apenas, mas com uma política de distribuição de recursos, digamos assim. Ficava por aqui. Sim, entretanto, para fazer a distribuição do tempo, também dar nota que recebemos um comentário no Facebook do Sr. Deputado Ascenso Luís Simões, que diz: se a Universidade, a Academia, não contiver uma certa dose de doutrinação, não cumpre a sua função. O que a Universidade deve conter é a universalidade, onde os movimentos de doutrinação possam competir. Ou seja, existe aqui então esta, eu diria, assunção de que estamos basicamente numa competição entre movimentos em doutrinação e que eles podem existir no contexto universitário na medida em que basicamente disputam entre si a atenção das pessoas e disputam no quadro de valores e princípios que defendem pelas pessoas, neste caso. Pedir ao Pedro para comentar isto e acrescentar e basicamente perguntar se existe em Portugal, no meio académico, um certo politicamente correto na medida em que existem opiniões que são de alguma forma silenciadas ou abafadas, neste caso em prejuízo das minorias, de quem pensa de forma diferente? Bem, antes de responder diretamente à tua pergunta, uma provocaçãozinha só, Zé, para tornar isto um bocadinho mais divertido. O Zé disse que lá está, e ele falou bem, e eu concordo em absoluto com tudo aquilo que ele disse. Só numa questão é que eu gostava de fazer a provocação, que é se de facto aquilo que se passou com o Jaime Nogueira Pinto foi uma decisão de não promoção ou foi um movimento ativo de cancelamento, desculpa. Ou seja, se não foi apresentada uma moção numa RGA, numa reunião geral de alunos, que visava cancelar o pedido de reserva de sala para que ele se pudesse expressar. E isto sem reserva, e porque eu tenho a liberdade para o fazer e quero exercer esse direito, dizer que não me identifico com nada do que ele diz, ok? Mas só para esclarecer um bocadinho, se dentro dessa liberdade de não promoção também inclui a liberdade de tentativa de cancelar a expressão o discurso de pessoas que acredito que nem eu nem tu concordamos com o discurso delas.
Este para responder à primeira. A segunda é cumprimentar a doutora Chance Simões por nos estar a seguir, agradecer o comentário dele e esclarecer só um bocadinho o que é que eu quis dizer com isto da doutrinação. Quando falo de doutrina, estou a falar do ponto de vista normativo. O que é que está certo, o que é que está errado. No contexto económico, por exemplo, podemos falar da questão que muitas vezes é posta desta maneira, que eu acho que também não é da maneira mais correta, mas da tensão que existe entre redistribuição e eficiência, por exemplo. Okay? E existem argumentos dos dois lados, uns que dizem que, à medida que o bolo vai crescendo, a parte que as pessoas que têm menos riqueza têm também aumenta, okay? Que é um argumento a favor da eficiência, não nos devemos prejudicar com a redistribuição, porque se formos mais eficientes vamos produzir mais e até os mais pobres também vão ter mais, versus a teoria de que, obviamente, as pessoas, uma sociedade mais igualitária é mais justa, etc, etc. Não cabe a mim, enquanto professor, dizer a um aluno o que é que está certo, o que é que está errado, quando estão em causa princípios, normas e valores. Se nós estivermos a falar de coisas que são universais, que estão no âmbito da Declaração de Direitos Universais, direitos humanos, etc., eu acho que aí todos concordamos que existe um certo acordo, não é? Agora, quando estamos no domínio de coisas como redistribuição versus eficiência, okay? Mais uma vez digo que o debate é muito mais complexo do que esta dicotomia. Eu acho que esta dicotomia está um bocadinho atualizada, mas só para dizer que ela existe e que é muitas vezes usada no contexto das aulas. Eu não acho que devo tomar uma posição de dizer às pessoas que o que está certo é isto e o que está certo é aquilo, não porque tenho uma sustentação científica para defender, mas porque são os meus valores. E é nesse aspecto que eu digo que a doutrinação não deve entrar dentro da sala de aula, apenas e nesse propósito. Concordo com a doutora Chance Simões, acho que nós devemos dar palco a teorias competitivas. Iria mais longe, eu diria que as universidades são um espaço que, by construction, devem ser espaços em que nós devemos ter ainda maior liberdade de expressão que aquela que poderíamos eventualmente conceber num espaço mais social, porque é na universidade que nós vamos desafiar paradigmas instalados, é na universidade que nós devemos combater ideias. E uma grande crítica que eu faço à maneira como tem evoluído o espaço nas universidades, e aqui já começa um bocadinho a responder à tua pergunta. Não acho que em Portugal exista esse problema de forma generalizada. Eu conto entre meus amigos pessoas que são bastante, entre aspas, desbocadas e que dizem coisas que chocam. E Portugal, nesse aspecto, acho que tem tido uma certa maturidade em conseguir digerir estes comentários e tratá-los da maneira que devem ser tratados, com pensamento crítico, com contra-argumentação, e não num processo mais de vitimização e de assumir que esse comentário, que às vezes pode ser mais agressivo ou menos agressivo, nos está a pôr em causa e que eu tenho o direito de não ser posto em causa, que é muitas vezes esta a base em que este debate é feito nos Estados Unidos. Eu acho que em Portugal não é um problema, mas nos Estados Unidos claramente é. Nós temos professores de música, por exemplo, que foi feita uma petição para eles serem despedidos porque fizeram parte do movimento de apoio à polícia no rescaldo do caso do George Floyd. O único crime que eles cometeram foi, lá está, como o Zé há bocado estava a defender, foi o direito à associação e à expressão deles. Okay? Eles tiveram uma manifestação, apenas. Foram vistos e foi feita uma petição para eles serem despedidos. E muitas vezes, e o Zé tocou nisso, eu acho que é importante também referir, que há aqui um problema de censura quando pessoas que não devem ter o poder, ou não têm, ou melhor, pessoas quando têm o poder de impedir as pessoas de expressar a sua opinião, no domínio da sua atividade. Acho que foi mais ou menos este enquadramento que o Zé descreveu, quando estava a falar da influência do proprietário da revista Análise Social, se não estou em erro, no âmbito da política editorial. A questão é que aqui o poder também é um bocadinho subjetivo, porque, por exemplo, nós tivemos uma professora nos Estados Unidos que foi despedida porque, num contexto da sua cadeira de antropologia, defendia, ok, e mais uma vez eu não estou a tomar uma posição sobre esses conteúdos, estou a fazer um juízo de facto sobre o que se passou, defendeu que a existência, que o conceito de sexo biológico não era completamente irrelevante para a análise dos direitos das mulheres. Por exemplo, exprimiu isto. Ela é professora de antropologia, está dentro da sua área científica, exprimir isso numa universidade, ok? E ela foi despedida pela universidade por ter dito isto, ok? E eu tenho aqui exemplos. Aliás, nos Estados Unidos o clima está a um ponto que os professores como um todo, e eu dei aqui um exemplo que obviamente está mais identificado em que o grupo que a censurou porque tem poder para isso, porque os alunos pagam propinas, os alunos podem se associar e as universidades são avessas ao risco, podem ser pressionadas pelos alunos para despedir professores, e isso acontece, ok? Acontece nos Estados Unidos, em Portugal acho que nunca aconteceu. Neste sentido é que eu digo que eu podia buscar aqui imensos exemplos também do contrário, de movimentos que estão associados, por exemplo,
a movimentos mais de direita que protestaram professores por terem posições de esquerda, ok? E que eles foram despedidos por causa disso. E aí é um bocado esse clima que existe nas universidades americanas, que eu acho que na Europa continental, pelo menos no Reino Unido, a coisa já tem sido mais agressiva, mas que a Europa continental, por enquanto, tem conseguido ter alguma resistência. Mesmo, por exemplo, em âmbitos em que aí já posso falar com um bocadinho mais de autoridade, porque é a minha área, eu lembro que no seguimento da grande recessão de 2008, houve um movimento de alunos no Reino Unido que queria alterar os currículos dos programas porque achavam que os currículos dos programas de macroeconomia não davam resposta àquilo que aconteceu na grande recessão. Ou seja, temos um conjunto de pessoas sem qualquer formação científica que se vê na posição de achar que os currículos de economia têm que ser revistos porque existe um conjunto de respostas que eles precisam e que não têm, ok? E houve pressões, houve isso. Depois lá está. O que aconteceu foi que a história acabou por corrigir um bocadinho isto. A grande recessão passou e estes movimentos abrandaram. Mas isto acontece, ok? E aquilo que me leva às vezes até a ser um bocadinho mais vocal nestes assuntos é precisamente contra esta cultura de, nas universidades, que se está a caminhar para ser um espaço de menor liberdade de expressão, por mais que nós não concordemos com as ideias, é nesse espaço que nós devemos ter as nossas ideias desafiadas, num mundo cada vez mais polarizador, ok? Em que nós vamos para as redes sociais, metemos like naquilo que gostamos, e depois o algoritmo de Facebook, aquilo que nos dá são artigos que reforçam o nosso ponto de vista, nós não somos desafiados, não somos confrontados com o raciocínio oposto, ou com o ponto de vista daqueles que são diferentes de nós. E por isso é que nós, por exemplo, olhamos para os Estados Unidos e vemos existe uma aula que dei recentemente, em que faço a análise um bocadinho da decomposição do voto destas últimas eleições do Biden com o Trump, comparativamente com as eleições do Trump com a Hillary e comparativamente com as eleições anteriores do Obama com o Mitt Romney, leva a uma polarização cada vez maior da sociedade. E eu acho que isso é profundamente problemático, porque é gerador de tensões, é gerador de criar bolhas em que cada um vive sem entrar em contacto com o outro, vê o seu ponto de vista cada vez mais reforçado e põe em causa aquilo que é a própria definição de uma sociedade e de um espaço comum, ok? E é mais nesse sentido que toda esta fenomenologia, se quiserem, me preocupa, não é? No fundo, poderíamos dizer que existe uma diferença entre a liberdade que vem da informação e da legitimidade intelectual para criticar e depois aquela crítica que vem da liberdade, mas que acaba por ser só mesmo isso, uma crítica com um pendor mais para censurar, neste caso. Quando nós olhamos também para o contexto universitário, muitas vezes ocorre-nos este fenómeno que é o de fechar tudo. Basicamente andamos a enclausurar alunos e a enclausurar faculdades em determinados jargões que acabam por ser bastante ideológicos. Faz sentido em Portugal, ou melhor, é possível em Portugal que estejamos a passar por um fenómeno em que se estereotipam alunos em função do curso ou das universidades das quais eles venham, nas quais eles estudam? E fazia a pergunta ao José. Ok. Eu vou responder à pergunta do Lucas, porque é uma pergunta que me parece bastante interessante e que discute um assunto, enfim, nem sempre debatido, embora esses estereótipos de facto circulem e nós vamos conhecendo os mesmos. Eu ia só responder a algumas questões, tanto à questão colocada pelo nosso colocada pela via do Facebook, pelo Ascenso Simões, como algumas questões colocadas pelo Lucas e pelo Pedro. E vou tentar ser telegráfico. E não vou fugir à questão da célebre não visita do Jaime Nogueira Pinto à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, um acontecimento que, à luz dos desenvolvimentos dos últimos meses e anos, se arrisca a tornar um acontecimento com alguma importância histórica, atendendo a todo o bruá que na altura se criou. Vamos ver, não creio que o exemplo que o Pedro dê seja um exemplo de cultura de cancelamento no sentido sensório, pelo menos, do termo. Isto é, a Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, como outras associações de estudantes um pouco pelo país, têm o direito de utilizar os espaços, creio que é assim, enfim, eu não sou nem da Associação de Estudantes nem da direção da faculdade, mas creio que é assim, portanto tem o direito de utilizar os espaços da faculdade para promover iniciativas suas ou iniciativas que ela patrocine, iniciativas de outras associações de estudantes, de grupos de estudantes, de cursos, etc. E no âmbito de uma dessas iniciativas decidiu não promover a organização
um debate por um grupo de estudantes com um perfil, enfim, cívico, ou político, ou ideológico, ou científico, como queiram chamar, não é isso que agora aqui me preocupa, portanto, a nova Portugalidade, decidiu não promover esse encontro, em que iria falar justamente do Jaime Nogueira Pinto. E essa decisão foi tomada, portanto, o Pedro recordava há bocado, por uma Assembleia Geral de Alunos. Zé, deixa-me só comentar-te isto, que é para te ajudar um bocado. Nessa moção estava escrito estas palavras: para que fosse cancelado o pedido de reserva de sala feito pelo Protonúcleo Nova Portugalidade. Eu acho que faz, quer dizer... É que promoção e cancelamento é um bocadinho a diferença que está aqui, não é? Justo, quer dizer, ou seja, no fundo acho que uma associação de estudantes, uma associação de bairro, um partido político, um grupo de reflexão, uma igreja, o que for, um clube de futebol, tem o direito de organizar ou deixar de organizar os acontecimentos que entendem, os debates que entendem. E nesse caso foi isso que sucedeu. Depois podemos discutir se é mais ou menos recambolesco o processo pelo qual é uma Assembleia Geral a decidir e não uma direção, mas no fundo, enfim, a Assembleia Geral é um órgão máximo de uma associação de estudantes, suponho eu, e portanto, ou Reunião Geral de Alunos, como se chamava mais frequentemente no meu tempo de estudante, e portanto a decisão é desse ponto de vista legítima. Estou a referir-me à parte da associação de estudantes. Agora, queria depois passar à questão colocada pelo Luciano Simões, porque eu acho que a questão é colocada em termos nos quais... Mas Zé, só voltando um bocadinho atrás na questão do Jaime Nogueira Pinto, recebemos também uma pergunta, e se calhar seria interessante introduzi-la, do Paulo Fernandes, que diz justamente, naquilo que tocou depois ao cancelamento do evento com o Jaime Nogueira Pinto, se o facto do evento não ter existido e nos contornos em que a não existência do evento decorreu, se isso não acaba depois por ter um efeito contrário no sentido de amplificar e de criar maior ruído quanto àquilo que iria ou não depois ser dito na conferência ou no evento em questão. Eventualmente, mas isso é uma pergunta para um cientista político responder. Eu já tenho vergonha de ser historiador e em cientista político então é que não me arvo mesmo, ok? Sim, eventualmente. Em relação à questão que o Alexandre Simões colocava, eu acho que a questão é interessante e importante, isto é, eu tenho mais relutância do que vocês, pelo que me apercebo até agora, em utilizar claramente uma distinção entre o que é da ordem da ciência e o que é da ordem da ideologia, digamos assim. E acho que, de algum modo, essa distinção é, em última instância, problemática. O que eu acho que, de alguma maneira, nos deve unir, parece-me que nos une, é, no fundo, quando fazemos passar por ciência aquilo que é da opinião ideológica nossa. Ou seja, eu identifico-me com os termos com que o Pedro Brinca colocava a questão. Há um debate no âmbito da economia, que é um debate com uma profunda ressonância moral e não apenas científica, em torno da questão da desigualdade ou da distribuição dos recursos no binómio eficiência-justiça. Esse debate não tem uma resposta científica e, portanto, não é possível dizer se é preferível uma e outra coisa em termos estritamente científicos, embora justamente possa ser mobilizado um conjunto de literatura, de estudos, de inquéritos, de procedimentos de natureza científica que nos ajudem a essa reflexão, mas esse debate é um debate com uma profunda natureza moral. Esse debate deve ser eu acho que esse debate deve ser abordado e não vejo sequer como problema que um professor revele, digamos assim, o seu posicionamento moral no contexto desse debate. Vejo como problema que um professor revele o seu posicionamento moral e que faça dele a bitola científica para avaliar um estudante. Aí, sim, estamos claramente fora de qualquer, digamos assim, legitimidade que a universidade, enquanto uma instituição que é uma instituição científica, mas também moral, que garante a pluralidade, deve assegurar. Portanto, acho que o problema da pluralidade, digamos assim, ideológica ou da pluralidade científica, temos de utilizar outros adjetivos, no contexto universitário, ele deve ser garantido, mas que convém discutirmos a que nível é que ele deve ser garantido. Deve ser garantido ao nível de uma cadeira? Deve ser garantido a nível de um curso? Ou é legítimo que existam cursos universitários, por exemplo, de História, com uma perspectiva epistemológica mais associada a determinadas correntes? E agora até estou a deixar aqui a questão político-ideológica de lado,
embora as coisas se possam misturar, e outro curso de História com uma outra perspectiva, por exemplo, existir um curso de História com uma perspectiva mais ligada à história social ou à história cultural e outro mais ligado à história política ou à história económica. Pode fazer sentido que no interior de um sistema universitário público o curso de domínio seja mais ligado à história política e o da Covilhã ou da Nova de Lisboa seja mais ligado à história social, e podemos entender que o sistema garante esta pluralidade. Ou podemos procurar que a pluralidade exista no interior de cada um destes cursos. Eu acho que aí, digamos assim, é uma questão de escalas e não há receitas pré-definidas e deve-se orientar à pluralidade. Eu vou dar 2 exemplos concretos no âmbito das ciências sociais e humanas que muitas vezes vêm à baila na discussão. Bom, um é um exemplo que vocês conhecem bem, que é o caso da Nova SPE, que de alguma maneira nos seus cursos de economia e outros ou teria uma maior fidelidade a um determinado entendimento epistemológico, disciplinar do que é a economia, distinto de, por exemplo, o curso de economia da Faculdade de Economia de Coimbra, para dar um exemplo. Okay? Eu não vejo como problemático que esta, digamos que, diversidade exista, ou se quisermos, um curso de economia com uma matriz mais confessada ou inconfessadamente liberal e um com uma matriz mais confessada ou inconfessadamente pós-keynesiana ou desenvolvimentista, enfim. Não quero agora entrar na discussão específica dos conteúdos. Não vejo isto como problemático, como não vejo como problemático que exista um centro de investigação financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia na Universidade Católica Portuguesa, muito afim a uma certa filosofia e uma certa ideia de história das ideias políticas de matriz liberal conservadora, o centro que era dirigido pelo professor João Carlos Espada, e que exista em Coimbra, enfim, aquele que é um dos maiores centros de ciências sociais do país, e não apenas, o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, em que há uma agenda de investigação plural, ainda assim, mas claramente mais comprometida, se quisermos, com uma perspectiva centro-esquerda, o centro dirigido por Ventura Sousa Santos. Acho interessante que no sistema de investigação científica estes 2 centros possam existir. Também acho interessante que haja centros de investigação que tenham esta pluralidade inscrita no seu interior, digamos assim, que procurem que a harmonia seja... Acho que tudo isso é possível. Portanto, a garantia da pluralidade pode ser feita a vários níveis e acho que desse ponto de vista, ou seja, haver uma pluralidade de doutrinação, se quisermos, pode ser interessante. Eu também não gosto, eu gosto da palavra ideologia, ou pelo menos ela não me assusta, a palavra doutrinar, a ideia de doutrinação assusta-me, no sentido em que eu concebo a atividade ideológica, de reflexão ideológica, de produção ideológica, de teorização ideológica, concebo que esta atividade seja uma atividade crítica e autocrítica, isto é, o próprio vai sendo obrigado a reinventar-se no processo. Eu aprendo muito com os estudantes que têm pontos de vista ideológicos confessados ou inconfessadamente distintos dos meus. A doutrinação, ela é uma atividade mais de pastoreio, digamos assim. Eu vejo como uma atividade de pastoreio, uma atividade paternalista, uma atividade mais autoritária, em que, no fundo, por exemplo, o professor como que duplica o poder autoritário que já tem necessariamente investido na figura de professor. Não é? Mas, digamos assim, uma certa ideia de pluralidade, acho que ela pode ser garantida a várias escalas. Só para terminar, o riozinho de uma questão que o Pedro colocou, no caso das universidades americanas, vamos lá ver, há situações diferentes, e aqui a questão é diferente, de facto, se estivermos a falar de universidades públicas ou não públicas, e no contexto norte-americano o problema ainda é maior, porque esta dicotomia não resolve tudo, evidentemente. No caso de universidades não públicas, os estudantes são um ativo, digamos assim, duplo. São um ativo cívico, enquanto estudantes, e, portanto, tal como e são um ativo económico, e, portanto, são clientes, e, portanto, têm uma opinião a dar do ponto de vista da oferta letiva que lhes é oferecida. Isto sempre aconteceu nas universidades norte-americanas ou noutras, nas universidades privadas isto sempre aconteceu.
O que se calhar acontece mais agora é que o tipo de pressão vinda da perspectiva estudantil / do cliente ao mesmo tempo, não é que sempre houve. E, portanto, devido à massificação do ensino superior, devido à inclusão de novos grupos e devido aos debates políticos externos, a agenda feminista ou uma agenda antirracista tem um peso maior do que tinha anteriormente um conjunto ou outro de agendas, ok? E, portanto, aí, digamos assim, o problema não me parece que seja um problema novo, se é que é um problema. É, no fundo, para utilizar uma racionalidade económica instrumental pura, uma questão de acerto entre oferta e procura, em concepções privadas do que é o ensino, que promovem estes movimentos e estas deslocações de opinião. Podemos ser mais favoráveis a umas a outras, consoante as nossas opiniões. É claro que também não queria fugir a um problema que o Pedro, e termino, colocou, que era, o Pedro dizia, bom, não me cabe a mim, enquanto professor, dizer o que é correto, o que é que não é correto, bom, eventualmente salvo em questões que têm a ver com direitos humanos, não é? E eu estou de acordo, embora isso seja inevitável. Quer dizer, os direitos humanos são uma construção ideológica que, de alguma maneira, estabelece um consenso que nós passamos a tomar como pós-ideológico. Mas são uma construção ideológica. Eu estou a dizer isto sendo que, como referi a palavra ideologia, não me causa tanta urticária como me parece que pode causar a vocês, não é? Agora, desse ponto de vista, podem-se colocar questões também no interior de uma universidade pública. Eu acho que no interior de uma universidade pública há limites, digamos assim. Eu acho que uma universidade pública não deve admitir que... Estou a pensar em voz alta, portanto, está a ser gravado ainda por cima, portanto, eu estou a fazer dois erros, uma só vez. Acho difícil que uma faculdade, como a universidade pública, deva admitir conteúdos expressamente racistas, por exemplo. Ou seja, aceitava que numa universidade pública existe uma cadeira que faça a apologia, digamos assim, da teoria das raças, quando, não apenas do ponto de vista científico, mas do ponto de vista do que é um consenso moral entre nós, o racismo deve ser condenado, não me custa que a universidade pública interdita essa possibilidade. Okay? Depois, se o professor propõe isto, deve ser despedido ou não deve ser despedido, isso é uma outra discussão. Eu, ainda por cima, sou delegado sindical, portanto tenho muita resistência a defender soluções desse género. Mas, digamos assim, os conteúdos do que é ensinado numa universidade pública e do que é investigado, há uma esfera que é da autonomia da investigação, de cada investigador, mas também é da autonomia de cada instituição. E a instituição pode ter políticas mínimas em relação a questões que então têm que ver com direitos humanos, sendo que é evidente, reconheço o problema, o que são e o que não são direitos humanos é uma construção histórica e é variável, evidentemente. Portanto, o problema não se resolve por decreto, digamos assim. Fazendo a mesma pergunta ao Pedro... E há a questão dos estereótipos dos alunos, mas digo só uma coisa muito rapidamente. É claro que existem, ou seja, vamos lá ver, a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas é conhecida pelos estudantes terem todos um perfil político, ou ideológico ou cultural determinado. A nova ESPE, para irmos para os dois casos no interior da mesma universidade, a nova mais extremados. Quer dizer, os estereótipos existem, onde há fumo existe certamente algum fogo, mas eu acho que essa pluralidade, admitindo que existe, até não tem nenhum tipo de mal em si mesmo, quer dizer, essa diversidade não tem... Quer dizer, eu não sei, já tive alunos nas minhas cadeiras, a cadeira obrigatória que eu dou é a cadeira de Teoria da História, já tive alunos da Faculdade de Medicina, da nova SPE, tenho alunos de Ciência Política, que se calhar é o curso no interior da minha faculdade mais próximo da nova SPE, pelo menos neste jogo de estereótipos que às vezes produzem, e não quer dizer, eu como sou miúpe e tenho má memória, nem sequer o nome dos alunos fixo muitas vezes, não é? Agora então com as máscaras nem o rosto. E, portanto, acho que os professores têm que estar atentos a isso e vigiar esses próprios estereótipos que se inscrevem neles, os professores, as entidades empregadoras, as entidades de financiamento,
mas acho acho importante, portanto, que se fale nisso, porque faz parte deste exercício, digamos assim, de autoviolência entre todos nós, mas acho que isso não é, digamos assim, não é um problema sério, digamos assim. Agora então, passando também para equilibrar tempos, passando para o Pedro, se também acha que existe esta, eu diria, pegando nas palavras do Zé Neves, uma certa coabitação saudável entre centros de investigação diferentes que acabam por olhar ideologicamente de forma diferente para a realidade, se é que foi nesse sentido a resposta, e também introduzir já também para os próximos tópicos uma pergunta que nos chegou da Catarina Neves, que é o facto de nós cancelarmos, neste caso de existirem determinados fenómenos de cancelamento, se estes determinados fenómenos de cancelamento não têm depois também a vantagem, de alguma forma, de chamar a atenção para determinados problemas. Sendo que a Catarina aponta, por exemplo, o caso da Amy Cooper nos Estados Unidos, que acabou por depois trazer para a esfera pública a discussão do assédio sexual devido, lá está, à questão do cancelamento. Gostaria então de colocar as duas perguntas. Gostava de dizer 3 coisas. A primeira, dizer que acho que vamos entrar aqui numa fase do debate que eu acho que não estava mesmo nada à espera, que é o Zé Neves defender que, de facto, no ensino privado nos Estados Unidos, este tipo de movimentos não é um problema, porque há oferta, há procura e o mercado resolve. E eu a defender agora, a minha opinião, que eu acho que as universidades, para serem universidades e para poderem usar o nome de universidade, há aqui uma regulação que pode ser feita, que pode abranger quer os privados, quer os públicos, que também com o sistema de tenure, okay? Que é o sistema de proteção dos professores de serem despedidos, a não ser que sejam coisas, pronto, já um bocadinho fora deste âmbito que estamos aqui a discutir, para proteger os professores deste tipo de pressões. Ou seja, e a proteção dos professores deste tipo de pressões pode ser feita quer nas universidades públicas como nas privadas através da regulação. Ou seja, damos aqui neste momento fantástico do debate em que o Zé Neves defende uma solução de mercado em que oferta e procura resolvem o problema, e eu acho que o Estado deve intervir e regular para evitar, de facto, um mal maior. Isto só mostra, de facto, que há aqui uma certa elasticidade de pensamento e de opinião das duas partes. Da segunda, relativamente à questão dos estereótipos. Eu acho que posso falar com alguma propriedade dos alunos da Nova, porque eu não fui aluno da Nova. Eu tirei toda a minha formação superior no estrangeiro, bacharelato, mestrado e doutoramento, e a primeira universidade portuguesa pela qual eu tenho um grau foi precisamente a Nova, mas foi as minhas provas de agregação, ok? Que já é uma coisa que tem a ver com professores e não tem a ver com propriamente a experiência de aluno, ok? E uma coisa que eu posso dizer é que encontrei um abismo enormíssimo, ok? Entre a percepção do que é o aluno da Nova e aquilo que é o aluno da Nova. E que não tem nada a ver. Não tem nada a ver, ok? Essa é a experiência que eu tenho. Eu não vejo os alunos da Nova como neoliberais de direita para o mercado. Quer dizer, não vejo isso. Tenho vários orientantes que quiseram fazer teses comigo porque estavam preocupados com questões de desigualdade, queriam fazer alguma coisa para melhorar o mundo. Eu, quando escrevo cartas de recomendação e olho para os currículos, tenho ali carradas de voluntariado atrás de voluntariado. Ou seja, esse estereótipo que eu acho que existe sobre os alunos da Nova SBE, acho que é extremamente injusto. Mas pronto, mas isto também é uma forma, se calhar, de individualizar a questão, e eu acho que a pergunta era mais abrangente sobre se de facto há alunos de determinadas escolas que têm um perfil, ou são percepcionados como tendo um perfil diferente. Eu acho que são, e acho que também faço um bocadinho minhas as palavras do Zé, eu acho que não tem que haver um grande problema sobre isso, não é? Eu acho que não tem que haver um grande problema sobre isso, eu acho que pode haver, dentro da escolha do qual é o curso que eu quero tirar, uma certa motivação ideológica que depois está correlacionada com a minha escolha de curso, quer dizer, e obviamente que depois isso emerge de uma forma natural. Deve ser contrariado. Eu acho que deve ser contrariado no sentido de que a universidade tem sempre a obrigação de dar um espaço em que as pessoas são desafiadas ao pensamento em que acabam por estar viciadas, quer pela bolha em que vivem, quer por alguma dominação doutrinal, se quiserem assim, ou uma matriz ideológica, para não fugir à palavra, pois também nos provocou aqui um bocadinho, que uma determinada faculdade pode ter. E nesse sentido acho que faz bem. Acho que é uma forma de estimular um bocadinho até uma certa maturidade intelectual, no sentido de desafiar as pessoas a saírem da zona de conforto e a testarem as suas premissas.
rebato também um bocadinho esta ideia, no caso da nova, ou até mesmo da disciplina. Quer dizer, hoje em dia, e se calhar até é mau para a própria disciplina, mas o que é certo é que a ortodoxia dentro da disciplina de economia é 99%, ponto. Há casos em que a ortodoxia é 51% ou 60%. Não é? A economia, a ortodoxia será talvez 90% ou 95% ou até 99%. A mesma escola de Coimbra que o Zé Neves estava a falar, e eu conheço bem, posso falar com alguma autoridade, porque eu fui aluno da Universidade de Coimbra, nunca acabei o curso, um dia tenho esse sonho de voltar a Coimbra para acabar o curso, nunca acabei o curso porque emigrei a meio e depois fiz a minha formação toda fora, mas, quer dizer, os manuais que nós estudámos no primeiro ano de Introdução à Economia, as teorias são as mesmas que damos na nova, ok? E é um problema que eu encontro recorrentemente com pessoas de outras disciplinas, e aqui, peço desculpa uma referência direta, mas se calhar mais das ciências sociais e humanas, etc., que é esta ideia de caracterizar a economia como algo que fazia sentido, se calhar, nos anos 80, no contexto de Guerra Fria, em que havia a União Soviética, o Muro de Berlim, os neoliberais e os comunistas, quer dizer, hoje em dia a disciplina de economia não tem nada a ver com isso. Se vocês forem abrir uma edição do American Economic Review ou das top revistas de economia, vocês não veem lá as críticas que tipicamente que são feitas à produção científica da ortodoxia económica, que é que só não se preocupam com as taxas de juros, com a austeridade. Isso não é verdade. Se vocês pegarem ao calhas numa edição qualquer, de um número qualquer, de uma revista de economia, veem lá questões de pobreza, experiências, por exemplo, agora uma coisa que está muito na moda em termos científicos, tem muito a ver com um trabalho que até ganhou o Prémio Nobel, ou uma das pessoas que trabalha nessa área ganhou o Prémio Nobel o ano passado, que é a Serda Flow, que tem a ver precisamente com um conjunto de experiências que eles fazem ao nível de desenvolvimento económico em África, para tentar perceber dinâmicas que permitam a montes destas populações de escaparem do limiar de pobreza, por exemplo. Ou estamos a falar de outra investigação que terá a ver já com impactos de salário mínimo, na melhoria da condição de vida das pessoas, na exploração de muitas das fricções que o mercado liberal, se quiserem, tem. Nos anos 80, eu concordo, havia um certo zeitgeist, pelo menos na macroeconomia, que os mercados eram eficientes, que havia uma alocação eficiente de recursos, etc. Isso parecia ser uma espécie de ortodoxia dominante. Hoje não é, de certeza. Hoje 90% da teoria que é desenvolvida nos jornais de ponta é precisamente a mostrar evidência de falhas desses mercados e como corrigi-los para melhorar esses outcomes. Por isso causa sempre uma certa estranheza quando se fala da economia nesses termos, porque acho que é uma crítica que fez sentido talvez nos anos 80, eu acho que cada vez menos tem feito sentido. E depois havia a última pergunta que tu me querias fazer, que tinha a ver com... Vinha da Catarina Neves, que dizia justamente se o facto de existirem estes casos de cancelamento, se não faz depois com que se torne toda uma questão e, basicamente, se o facto dos casos de cancelamento não acabam depois por chamar a atenção para as questões que acabaram por cancelar, ou seja, se não acabam por criar depois maior sensibilização para as questões do assédio sexual, para as questões do racismo, entre outras. Não, houve um movimento, por exemplo, que teve a ver com o movimento do Me Too, não é? E nesse foi extraordinariamente instrumental e, sem dúvida, que trouxe para o debate uma questão importantíssima, que tem a ver com a questão de poder que o Weinstein tinha sobre as atrizes, porque é ele que poderia escolher se aquela atriz vai fazer aquele filme ou não, e abusar dessa posição para obter favores sexuais, etc, etc. Obviamente que nesse contexto criou toda uma cultura ou seja, deu poder às vítimas para sentirem à vontade para virem para fora e poderem questionar, poderem contar a história deles, e toda a indústria passou a estar muito mais aware do assunto e lá está, e estando muito mais ciente destas dinâmicas, tentar fazer alguma coisa para que elas não se voltem a repetir. Por isso tem essa vantagem, sem dúvida, traz isso à discussão. O problema nunca está, ou a maior parte das vezes, quando nós olhamos para estes assuntos, nem está no conceito originário. Quando nós falamos, por exemplo, da apropriação cultural, e vamos às raízes daquilo que motivou a introdução de conceito, a discussão de conceito, depois o que existe é uma desvirtualização, muitas vezes, destes conceitos, que são aplicados em contexto que acabam por transformar as coisas completamente absurdas. Nós começamos, por exemplo, com a questão do Me Too, e depois vimos o Biden em problemas nas eleições, porque havia uma candidata democrata, já não me lembro se era candidata a senadora, acho que não era senadora, fazia parte dos democratas e era candidata a alguma coisa. E ela, antes de entrar para o palco, estavam todos juntos, acho que o Biden deu-lhe um beijo na cabeça e desejou-lhe boa sorte. E ela descreve toda aquela vivência como tem sido violentada de uma forma que ficou traumatizada, e acho que estou a citá-la aqui, se não estou a cometer um erro, a dizer que o cérebro dela nem conseguia funcionar.
Ou seja, quando entramos neste tipo de coisas, é que depois é contraprodutivo, porque o movimento começa a ser um movimento que teve uma raiz nobre, ok? De dar palco a um conjunto de situações que eram injustas, que atacavam minorias, depois é levado para contextos em que é ridicularizado, e perante as massas, agora sim, ele torna-se mais conhecido e atinge toda a gente, torna-se um fenómeno ridículo e acaba por ser contraproducente. Eu acho que muita desta discussão sobre estes movimentos sociais novos também passa um bocadinho por aí, não é? Pela amplificação que se dá depois a casos ridículos da aplicação do conceito, não é? E eu acho que isso é um problema. E por isso é que eu também acho, e houve aqui, acho que na preparação para este debate, houve algumas críticas relativamente a alguns dos tópicos que nós podíamos estar aqui a discutir, também, até por isso, é importante discuti-los, porque é importante primeiro perceber, para uma audiência mais alargada, muitas das coisas que estão na origem deles, e perceber depois como é que alguns casos que nos são ridículos a todos e que nos podem pôr de pé atrás perante esses movimentos sociais, no fundo não devem caracterizar na sua totalidade o que é esse movimento social. Okay? Acho que falar sobre as coisas tem esta vantagem. Lá está, e também, agora que toca no assunto, fazer também aqui um parênteses, porque de facto levantou alguma polémica a inclusão no cartaz do evento da expressão racismo invertido. E lá está, na ótica de um clube como a Nova Debate, o nosso objetivo não passa por legitimar, nem por acabar por dar uma concedência a nível da autoridade intelectual ou científica aos termos, passa simplesmente por levantar a discussão acerca dos termos. Aliás, por alternativa, aliás, por opção, até podemos chegar ao final a concordar que o tema não faz sentido, e de facto até não faz sentido. Lucas, deixa-me só acrescentar isto, obviamente, e mais uma vez aqui faço uma declaração de princípio, também teve por trás do facto de eu não querer ter lá o professor Pedro Brinca, porque alguns destes assuntos eu não falo com a autoridade de professor, falo com o interesse de fazer parte da Nova Debate, e já faço há alguns anos. Noutros, terei alguma autoridade quando falo de questões mais ligadas à economia, mas pronto, como em tudo não é o caso, e presumo que também aquela parte que acaba de ser mais interessante e picante são as fases em que eu não tenho essa autoridade científica, achei que era importante também fazer essa expressão. Mas, por exemplo, na questão do racismo reverso, e por aquilo que eu estudei e tentei me preparar para este debate, muitos destes movimentos, e não é só da questão do racismo, da questão do racismo, tem a ver, isto é uma raiz comum à questão, por exemplo, da apropriação cultural, etc. Todas estas ideologias, na maneira como eu percebi, elas estão essencialmente assentes em dois pilares. Um, em assimetrias de poder. Okay? Existem assimetrias de poder entre pessoas, entre grupos, etc. E noutro, uma certa identidade de grupo. Okay? Em que, basicamente, se constrói a sociedade como tendo determinados grupos que são oprimidos por outros e que têm, lá está, um desequilíbrio nesta relação de poder, e é daí, por exemplo, e é com base nesta analogia, nestes dois pilares, por um lado uma identidade de grupo e depois por outro que existe um grupo que é dominante sobre o outro, que a expressão de racismo reverso deixa de fazer sentido, porque como é óbvio, ou dentro deste raciocínio, o grupo que é oprimido, ou que não é dominante na sociedade, não tem o poder, não é? Mesmo usando as mesmas expressões, não tem o poder de, com essas expressões, causar o mesmo dano porque não é a posição dominante. Por isso, nesse sentido e nessa taxonomia, se quisermos, obviamente que o termo não faz sentido. Agora, a pergunta que eu faço é, se nós olharmos para a generalidade da população, eu duvido que a maior parte das pessoas tenha um pensamento maduro sobre estas coisas. E ao retirá-las da discussão, eu acho que a única coisa que nós estamos a contribuir é precisamente para estes equívocos, porque quando uma pessoa pergunta, então, mas eu se for branco e tiver alguém a chamar-me nomes em função da que é a minha cor de pele, etc., ou tiver uma ação sobre mim em que eu seja prejudicado ou beneficiado, não em função da minha capacidade, da minha personalidade, de quem eu sou enquanto pessoa, mas sim enquanto eu sou, enquanto cor da pele, será que isso não é racismo? Nesse quadro conceptual não é, mas não é fácil de explicar a uma pessoa, ou à generalidade da população, que não tem esta formação nestas teorias críticas e das relações de poder, etc., estas nuances, ok? E este quadro conceptual em que isto faz sentido, em que a expressão racismo reverso não faz sentido. E até por isso é preciso dar palco a isto, para desmistificar e para as pessoas poderem, dentro deste quadro, pensarem, formarem o próprio juízo e depois, e agora sim, defender o mercado das ideias, deixar o mercado das ideias resolver estas questões, não é? E pegando justamente nessa questão e também virando agora o debate para o José, parece-me que existe aqui, e também não sei se o José concorda ou não,
com a questão amontante da desigualdade de poder, ou seja, existe aqui um desequilíbrio que acaba também por ser originado também por uma certa desigualdade de oportunidades que ainda está enraizada na sociedade e que se verifica, isto também é um pouco a opinião pessoal, não sei se concordam, mas que é estendível não só aos movimentos, neste caso às comunidades negras, mas também às próprias mulheres, ainda existe a partir de alguma desigualdade de oportunidades. E a pergunta seria justamente se depois a jusante, qual é que é a solução para estes problemas, ou se perspectiva num futuro próximo uma solução para estes problemas e se é possível atingi-la. Ok. Quer dizer, o problema da desigualdade de poder é um problema que tem várias matizes, não é? O género é uma delas, as linhas de segmentação étnico-racial são outras, as linhas de classe são outras, as linhas de estatuto, enfim. Eu sinceramente não tenho nenhuma resposta que permita resolver o problema, mas enfim, acho que o debate das várias questões que vamos fazendo nós podemos participar nesse debate tendo isso em vista. Eu acho que a questão do racismo reverso, também tematizada com a ideia do colonialismo de inversão, eu desconheço um pouco a polémica que terá estado na origem do cartaz, mas avançando um pouco sobre isso, creio que o Pedro, na parte final, sobretudo da sua intervenção, deu uma opinião com a qual eu concordo, ou seja, quando nós dizemos que o racismo é uma questão estrutural, quando muitas vezes, a partir da sociologia, da antropologia, ou de certa sociologia, de certa antropologia, se diz que o racismo é uma questão estrutural. Por exemplo, o racismo é uma questão estrutural da sociedade portuguesa, ou o racismo é uma realidade estrutural nas autoridades policiais nos países ocidentais, por aí fora. Não se trata necessariamente de estar a dizer que todos e cada um dos indivíduos que fazem parte dessas entidades, a sociedade portuguesa, as forças policiais, são todos eles racistas ou são todos eles sempre racistas. Significa que essas estruturas, essas instituições são facilitadoras, são indutoras de práticas de discriminação racial. E, portanto, a questão do racismo nunca pode ser colocada essencialmente em termos de uma relação individual, de um indivíduo para o outro. Quando há uma prática racista, a sua efetividade depende de toda uma estrutura que essa prática ativa, digamos assim, da qual beneficia, mas depende de toda uma estrutura em geral. Desse ponto de vista, há evidentemente uma diferença muito significativa entre aquilo que podemos chamar um identitarismo de minoria e um identitarismo de maioria quando eles estão em confronto. E aqui o maioria e minoria não tem que necessariamente sequer remeter para questões quantitativas. Vamos colocar um exemplo. Quando há uma defesa da existência de cotas para mulheres na composição dos grupos parlamentares, é evidente que esta medida pode ser, numa análise puramente abstrata, tida como uma medida de discriminação sexual. É isso que ela é. É uma medida de discriminação que diz, de acordo com o sexo, uns têm lugar, outros não têm lugar. Okay? Agora, o que nós também sabemos é que esta medida visa justamente combater, okay, uma discriminação que reconhecemos como estrutural e como existente. Okay? E depois entra aqui toda uma reflexão que precisamos sempre de fazer entre os fins e os meios das políticas que aplicamos, dos seus efeitos, da sua eficiência, e há aí um conjunto de, digamos assim, dinâmicas astuciosas que não são fáceis de determinar. Mas é muito claro, por exemplo, tanto em relação à questão do feminismo como à questão do antirracismo, que eles têm claramente fins, se quisermos até não identitários. O objetivo do antirracismo é que a identidade étnico-racial atribuída a quem quer que seja deixe de contar para o que quer que seja. No fundo, o objetivo do antirracismo é acabar com a segmentação racial. O objetivo do feminismo, uma boa parte do feminismo, é acabar com, em última instância até, a própria ideia da existência de homens e mulheres como grupos à parte ou como grupos incomensuráveis, etc. Okay? Portanto, desse ponto de vista, os termos
por mais que formalmente sejam simétricos, não são substantiva, nem histórica, nem política, nem eticamente simétricos. Mas vou avançar da questão do colonialismo, do racismo invertido, para uma questão que o Pedro há pouco colocava. E não estamos em desacordo, isto é, eu não me tornei um apologista da lei da oferta e da procura para resolução de problemas. O que eu acho é que, de novo, importa ter em mente aquela distinção que eu procurei sublinhar no início. Quando, num contexto de uma universidade privada norte-americana, um conjunto de alunos se organiza para dizer eu não quero ter aulas com um professor que fundamentalmente desenvolve perspectivas eurocêntricas sobre a história, por exemplo. Não sei se este exemplo existiu, mas vamos colocar este exemplo. Esta pressão, ou esta exigência, esta demanda, esta reivindicação deste grupo de estudantes, ela é perfeitamente legítima. E ela não, digamos assim, é legítima no quadro a dois níveis. De uma perspectiva de oferta e procura, de um cliente que diz eu não quero este produto, e é legítima, a meu ver, de um ponto de vista cívico, não mercantil, enquadrando agora a questão, em que, numa relação de conhecimento, os estudantes têm o direito de opinar sobre aquilo que lhes é dado. É o direito de opinar, de procurar determinar aquilo que lhes é dado a ensinar. Enfim, todas as nossas universidades estão, hoje em dia, habitadas por mecanismos que visam isso. Pedimos a opinião aos alunos, os alunos avaliam aquilo que nós damos. Portanto, esses procedimentos existem, seja num nível mais pedagógico, seja na figura do estudante enquanto cliente, enquanto consumidor. Eu não digo que, digamos assim, por isto não ser uma questão que remete para qualquer dimensão sensória, okay, que não há aqui um problema. Atenção. Eu digo é que este problema não tem nada de novo. Digamos assim, é perfeitamente legítimo que um grupo de estudantes da Universidade Católica Portuguesa se organize para, imaginemos, um grupo de estudantes de teologia se organize para contestar que na Universidade Católica haja 3, 4, 5, 6 cadeiras em 12 que sejam cadeiras que ensinam a religião como ópio do povo. Usar um célebre aforismo marxista. É legítimo que esta contestação exista, é, em certo sentido, compreensível, mesmo que eu possa até subscrever a ideia de que a religião... José, o problema aqui não é ela existir, eu acho que o problema aqui é a universidade ter o poder de despedir o professor em função disso. E daí eu chamar para haver maior proteção do professor, mesmo nessas escolas privadas. Por exemplo, a Faculdade de Medicina, vai haver, a Católica vai abrigar uma Faculdade de Medicina. Será que os médicos formados na nova Faculdade de Medicina podem sofrer uma pressão, ou os professores, podem sofrer uma pressão para não dar formação aos alunos? Eu não sei sequer se isto é dado num curso de medicina normal, atenção, mas sobre a interrupção voluntária da gravidez, sobre a prática de como é que se faz uma interrupção voluntária da gravidez, nós estamos dispostos, enquanto sociedade, a permitir que a Católica condicione os conteúdos dos cursos das cadeiras de medicina sob pressão dos alunos, ou sob pressão dos donors, ou sob pressão de qualquer outro stakeholder, sobre os conteúdos que vão ser dados. Ou, se em vez, devemos regulamentar de forma a proteger o professor dessas pressões. Mas repara, eu acho que esse poder de regulamentação já existe, ou seja, existe uma agência de avaliação do ensino superior que acredita o que é que são cursos e o que é que não são cursos. Estou transportado para os Estados Unidos. Se esse tipo de questão deve ou não inserir-se na lógica de avaliação, de legitimação de uma entidade para fornecer cursos ou não, certamente que podemos discuti-lo, sendo que a fronteira, de novo, é como a questão dos direitos humanos, não é clara necessariamente. E, portanto, a minha questão não é tanto que não resulte problemático que os estudantes organizados sob a forma de grupo de pressão tenham sucesso nas suas demandas e condicionem a oferta que lhes é dada por num determinado contexto institucional de uma universidade privada. A minha questão é, isto já acontecia antes, isto sempre aconteceu em última instância. Okay? O que temos agora é que esse protagonismo não é pelos mesmos de sempre, ou não é pelos mesmos temas de sempre. E é isso que tem, a meu ver, provocado mais ruído, digamos assim. De novo, o problema centralmente que a mim se me coloca é o problema da pluralidade científica, ética, moral, cultural, o que for, não é? E aí temos que ter mecanismos
regulatórios de intervenção. Enfim, eu tenho uma posição em que acho que, apesar de tudo, o público é a instância privilegiada para garantir essa pluralidade, sob variedíssimas formas. Mas são duas discussões à parte. Eu não queria, no fundo, apreciar, mas são duas discussões à parte. Portanto, enfim, só para dizer que eu não estou completamente a favor da lei da oferta e da procura, não era bem esse o meu argumento. Vou dar só um exemplo concreto para irmos a uma discussão que também teve algum impacto, digamos assim. O caso da biografia do Woody Allen, que já é um best-seller em Portugal, em vários países do mundo, apesar de ter sido censurada, o que é um extraordinário caso de sucesso dos mecanismos de distribuição clandestina da obra, não é? Porque é um best-seller, apesar de ter sido censurado. Isto para dizer o quê? Que nesse caso também não houve qualquer tipo de censura. O que houve foi um conjunto de trabalhadores de uma empresa, uma editora privada, que disseram: nós não queremos publicar isto. Okay? E conseguiram levar à avante deles. Que não conseguiriam levar à avante a reivindicação de aumentar o salário, de terem menos horas de trabalho, mas essa conseguiram. Okay? Isto faz parte, digamos assim, da liberdade de iniciativa. Depois podemos achar bem ou mal, o que quisermos sobre o assunto em si. Okay? Finalmente, só para terminar, duas coisas muito telegraficamente. Uma, não vou entrar nessa discussão agora, mas tem que ver com a natureza da disciplina da economia, e eu, em última instância, até partilho um pouco aquilo que o Pedro disse. No fundo, o que está aqui em causa, muitas vezes, quando falamos da pluralidade no interior da disciplina da economia, não é tanto a pluralidade de correntes político-ideológicas que existem e que permeiam o debate económico a nível da universidade, embora também se possa discutir isso. Ou seja, não é tanto a simples confrontação entre defensores ou apologistas do livre-cambismo e apologistas do proteccionismo, não é tanto isso. Mas há uma discussão que tem um conteúdo político-ideológico. Quem diz isto para a economia diz para a história, diz para as ciências sociais em geral, para as humanidades, que tem que ver com questões de natureza metodológica. Por exemplo, a aproximação ou não da economia às ciências do comportamento, à psicologia social ou à ciência política, ela tem, evidentemente, um determinado conteúdo ideológico, que não é, digamos assim, o que resolve a questão da pluralidade política ou ideológica. Não resume o problema da pluralidade, mas aí também existem essas dimensões, e esse acho que é um debate interessante que se pode vir a fazer, porque, na verdade, até acho que é um debate transversal às várias ciências sociais e humanas. Finalmente, a questão do Biden, e termino. É difícil, eu percebo o ponto do Pedro, mas é que a questão do que é e do que não é ridículo, ela varia consoante os pontos de vista. E o tempo? Ou seja, eu aconselhava a que ninguém desse um beijinho na testa de ninguém sem ter clara noção do consentimento informado desse gesto. E isto é evidente. Este caso pode parecer um caso mais bizarro, mas podemos ir para questões de linguagem em que isto se torna menos discutível. Vou-vos dar um exemplo, aqui que ninguém está a ouvir, nem está a ser gravado. Eu, na minha caixa de e-mail de delegado sindical, recebo vários protestos de alunos, colegas, de várias situações. Uma vez recebi um protesto de um estudante que me dizia que um professor, numa dada aula, a determinada altura, estavam a discutir o teste, se a nota era assim, se a nota era assado, se devia ser mais pontuada ou menos pontuada, e o professor retorquiu: você parece um cigano a discutir. Ok? Houve um silêncio na sala e houve um aluno que enviou um e-mail a dizer: isto não é admissível. Não é admissível, este tipo de afirmação não é admissível. A resposta do professor, quando foi confrontado por os alunos, foi: foi uma forma de expressão, tem razão, mas também não leva mal, é só uma forma de expressão, não vamos agora estar atentos a isto. Quer dizer, eu acho que vale a pena estarmos atentos a isto. Portanto, estou a dar um exemplo, que é claramente a meu favor, não é? Mas de novo, por exemplo, em questões de género, questões de gestualidade, formas de tratar, por exemplo, um professor tratar uma aluna por querida, ok? É evidente que o contexto pode determinar o significado desta forma de tratamento de variedíssimas maneiras. Mas uma das maneiras que pode determinar é que há aqui
no mínimo um paternalismo que tem evidentemente uma coloração de género na relação, por aí fora, ok? E acho que falar disto é importante. Falar disto é importante não para necessariamente se fazer uma moratória a dizer aos professores todos não tratem as alunas por querida, não é? Porque até a partir do momento em que se faz isso, os professores machistas normalmente defendem-se que passam a tratar os alunos por queridos, como se fosse a mesma coisa, e sabemos que não é. Não é? E não é isso, mas também não, este tipo de denúncia, digamos assim, a reação que frequentemente existe, que é, bom, lá está o politicamente correto, e atira-se o problema para debaixo da mesa, não o resolve. E no contexto universitário português, por exemplo, as questões do racismo são questões importantes, a questão de género também, tanto mais que nós sabemos que a composição, ou suspeitamos, porque não existem dados em Portugal para o apurar claramente, que a composição étnico-racial do corpo estudantil das universidades públicas é muito pouco diversa, não é? Por exemplo, uma situação como estas numa universidade, não é preciso uma universidade americana. Eu pedia só algum poder de síntese, porque entretanto aproximamos do final do debate e ainda temos alguns temas para discutir. Mas se calhar, se fosse possível, passava agora para o Pedro Brinco e acrescentava algumas perguntas que nos foram feitas. Temos uma pergunta do Robert Merrill que pega na questão justamente da Catarina Neves e diz se esta cultura do cancelamento não faz muitas vezes com que simples ofensas, que até são protegidas pela liberdade de expressão, o facto de serem transformadas em danos não torna depois no seu todo a sociedade mais conservadora em vez de mais progressista. Sendo que o Diogo Lima, a propósito do racismo, diz também que não podemos nós ter uma definição tão abrangente do racismo em que tudo possa ser considerado racismo e tudo possa ser não considerado racismo, ou seja, a definição de critérios é tão vaga e acaba por ser tão inexistente que torna difícil depois perceber o que é e o que não é. Eu acho que, por um lado, eu acho que o Zé já respondeu uma parte disto, não é? Quando ele estava a falar destes episódios da querida e etc. Quer dizer, os professores são como as outras pessoas. Todas as pessoas podem ser estúpidas e os professores não são exceção, não é? Eu acho que isso é uma situação tão estúpida que eu acho que faz muito bem o Zé chamar a atenção o professor, isso é ridículo, quer dizer, não lembro o diabo. E por acaso, nesse espírito, eu estive a fazer aqui uma certa coleção de casos de professores que foram apanhados um bocado nessa teia. Pá, e vejo aqui casos perfeitamente idiotas, que um professor de filosofia e religião, que ele era profundamente cristão e estava a tentar explicar um bocadinho aquele conceito de pecado original, e então a ideia genial que ele teve de fazer isso foi para o YouTube criar uma música chamada Pequeno Hitler, em que ele começa a gritar, a dizer que em cada pessoa está um assassino, não é? Quer dizer, obviamente que isto gerou um certo impacto e ele teve problemas, não é? Quer dizer, ou seja, os professores também são estúpidos, são como as outras pessoas. Está professor estúpido, há momentos em que somos estúpidos, todos nós, acho eu. Por isso, obviamente que o Zé teve, e muito bem, que dizer que o facto de haver exemplos parvos ou não quer dizer que não exista um espaço que não tenha que ser dado, uma plataforma, e que não tenha que ter sido cuidado e que se dê atenção a coisas como aquele que se escreveu, que são importantes e que eu acho que deve ter sido em linha de conta. A questão lá está, é aquilo que o Diogo depois acaba por dizer que é parte da ridicularização, não é? Eu tenho aqui uma lista de casos em que vos podia falar dos casos mais ridículos sobre professores que foram cancelados, professores que foram despedidos pelas instituições no âmbito de coisas tão frívolas como, eu lembro-me num caso, aqui há uns meses atrás, em que estávamos numa aula por Skype, não é? Ou por Teams, ou já não sei qual era a plataforma que estavam a usar, e o professor de marketing começa a perguntar aos alunos onde é que eles são, eles fazem uma introdução, e há um que diz que vem do Wuhan, na China, não é? E o professor, pronto, há ali uma certa coincidência, né? E então o professor faz uma piada, então espera aí que eu vou só buscar a máscara, né? Uma chamada online, era ridículo, estava a tentar aligerar a situação. E depois, o que é que as pessoas fizeram? Pegaram nesse vídeo, cortaram aquilo que se passou a seguir, foi o professor genuinamente, aparentemente estava preocupado com o aluno, perguntar se ele conseguiu ir a casa, se conseguiu visitar a família, perguntar se precisava de ajuda, a dizer inclusive é que se ele tivesse problemas económicos por não poder voltar a casa ou algum problema, o que é que fosse, que ele tinha um quarto em casa dele onde podia hospedar durante os meses de verão, e o professor foi despedido, basicamente. Por ter dito isto quer dizer... E isto, basicamente, ele foi acusado de racismo, basicamente, não é? Ou seja, eu acho que o Diogo aqui tem uma certa razão no sentido que
muitas vezes levar isto ao extremo, não é? Quando vemos pessoas brancas com rastas, não é? E começamos a acusá-las de apropriação cultural. Quando nós pensamos que se calhar o fenómeno da apropriação cultural, uma das coisas que teve na origem, teve a ver com o movimento aborígene na Austrália, em que havia um conjunto de pessoas que se apropriavam da expressão artística desses aborígenes para vender itens, dizendo que eram aborígenes quando na verdade não eram. Quando pegamos na origem do conceito, não é? E depois vemos aquilo que ele se tornou, quando a Adele vai à Jamaica, acho que foi à Jamaica, já não sei, e faz um penteado diferente e começaram a acusar a Adele de apropriação cultural, é que nós nos perguntamos até que ponto é que estes movimentos vão longe demais, não é? E eu acho que é, como em tudo, o equilíbrio, acho que é um bom conselheiro, e eu acho que às vezes, pelo menos nos Estados Unidos, o equilíbrio está completamente desequilibrado, se me permitem dizer assim. Em Portugal, a mim, dá-me algum conforto sentir que esse equilíbrio não está desequilibrado ainda, ok? Mas pronto, mas lá está, que nós somos sempre um certo, recebemos as coisas sempre com um certo atraso. E tenho algum receio que Portugal se possa vir a tornar num sítio intolerante ao ponto de despedir um professor por ele estar numa manifestação, ou despedir um professor por ter feito uma piada, ainda que, pronto, se calhar de mau gosto, mas fez, e acho que não é especialmente ofensiva. Aliás, o próprio aluno chinês, nessa aula de marketing, diz que adorava o professor, não se sentiu minimamente incomodado com a piada e que gosta do professor. Foram todo o resto dos social justice warriors que entraram em força e tornaram isto um caso nacional e o professor foi despedido. Ou seja, nem sequer houve ofensa para o ofendido. Foram pessoas que se sentiram ofendidas por aquela relação entre dois ter-se expressado daquela forma. Nesse sentido é que eu acho que é um problema e acho que, como o Zé disse, noutro contexto, também é preciso estar com atenção. Entretanto, o debate vai aproximando-se da hora e meia. Muitos mais temas haveriam para se tratar acerca disto, nomeadamente entrar em profundidade de se existe ou não um sistema organizado e como é que este sistema organizado enquanto sociedade promove ou não este tipo de comportamentos, ou também entrar até numa Lucas, coisa mais... deixa-me só interromper-te para dizer isto, porque eu acho que o Zé tocou nisso e eu acho que é importante, e também fizeste essa pergunta e eu acabei por não cobrir, que é a questão do racismo sistémico. Isto já falo com alguma autoridade, faz parte da minha investigação, não especificamente sobre raça, mas conheço a literatura, não produzi nada nessa área, mas uma das coisas que se nota, e eu tenho papers sobre isso, e estou a trabalhar nisso, ainda hoje estive a trabalhar nisso, é que aquilo que te determina, aquilo que é específico acerca de ti, e isto engloba raça, mas engloba status socioeconómicos, engloba género, engloba uma data de coisas, que são fixas, que não mudam ao longo da vida. O conjunto dessas características, cada vez mais nos últimos 30, 40 anos, tem determinado tudo aquilo que tu vais experienciar ao longo da vida. Okay? E nesse sentido, porque as minorias estão subrepresentadas nas camadas mais desfavoráveis, mais desfavorecidas da população, é claramente um problema. Porquê? Porque os elevadores sociais funcionam cada vez menos. Nós em Portugal temos uma história em que as pessoas que vieram das ex-colónias foram, e aqui estamos a falar se calhar mais de raça negra, foram metidas em guetos, não foram se calhar, não tivemos políticas de integração e de promoção da mobilidade para que eles pudessem ascender de uma forma mais significativa à classe média. Daí o facto de, por exemplo, no ensino superior português, em que o sistema de acesso na parte do exame, do cálculo da nota, é completamente race blind, ninguém pode dizer que os alunos são discriminados em função da raça à entrada para a escola, segundo aquela regra de decisão. Onde é que eles são discriminados? E daí é que eu concordo com a palavra sistémico. São discriminados porque o aluno negro, à partida, já vai nascer numa zona mais pobre, vai ter acesso a uma educação de pior qualidade, se calhar o aluno de outro grupo terá um acesso a uma formação, a explicadores, a outras condições, para depois tirar melhores notas e entrar, ok? E isto é muito importante fazer esta distinção, porque, e agora é a minha crítica, que eu tenho sempre sido um bocadinho mais vocal sobre isso, que é o facto de muita desta nova movimento de esquerda, e eu até sou uma pessoa de esquerda, não tenho problema nenhum em assumir, mas isto é algo que me deixa um bocadinho triste com a esquerda, tem assumido muito uma posição de identidade de grupo, ok? E tem-se esquecido um bocado das dores históricas da esquerda, que tinha mais a ver com classe socioeconómica. Porque eu vivo num país em que uma mulher negra, imigrante, consegue ficar a dever 570 milhões de euros ao BES. Não é? O Tony bate-chapas, que vive na Mosgueira ou na Buraca, ariano de olhos azuis, muito macho, ele não consegue ficar a dever 570 milhões de euros ao BES. Eu diria que, se calhar, uma pessoa pobre de um bairro social, ainda que branca, terá mais em comum
em várias dimensões com uma pessoa negra que também está no mesmo bairro social, do que terá a Van Dunen, que é ministra e que vem de uma família rica, sem ter postos para chegar onde chegou. Ou seja, obviamente que raça é fator de discriminação, obviamente que género é fator de discriminação, obviamente que a opção sexual é fator de discriminação, mas a minha percepção, e aqui o Zé se calhar falará com mais autoridade até, a minha percepção é que classe económica ainda é um fator muito maior de discriminação do que todos os outros. E o espaço mediático tem sido desproporcional e muito mais explorado da esquerda, com o cartão do cidadão e da cidadã, com se vamos levar um homem de saias para o Parlamento, se vamos mandar as obras de arte de volta para a África, e menos com esta questão da mobilidade social que tem vindo a piorar cada vez mais. E eu acho que isso pode produzir algum desencanto com a esquerda, que eu acho que é problemático, não é? E é mais nesse sentido que, primeiro, eu acho que o perigo da atração desta filosofia das identidades de grupo cai nisso. Cai em esquecer que quando as identidades de grupo são definidas em função da cor da pele, ou da orientação sexual, ou apenas do género, não é? Esquece a outra parte, que é a classe. E a classe, a Van Dunen teve acesso a um conjunto de experiências de vida, de capacidade material, de circular em determinados meios, que de certeza outras pessoas que não negras, mas que nasceram num contexto extremamente pobre, que se calhar nem dinheiro tiveram para poder seguir os estudos, etc., tiveram. São muito mais diferentes nessa dimensão. E essa dimensão parece que historicamente tem estado um bocado esquecida nos últimos 10, 15 anos pela esquerda. E é isso também, pronto, me desencantou um bocado com a esquerda atual. Não? Portanto, tendo já atingido 1h30 de debate e sabendo que existem muitas outras questões que poderiam ser tratadas, nomeadamente mais recentemente o facto do Twitter e do Facebook, por exemplo, estarem a considerar algum conteúdo como erróneo, se têm ou não responsabilidades ou poderes para o fazer, gostaria só de fazer um apelo ao poder de síntese e colocar uma última questão final, a mesma questão a ambos, que é: poderemos estar a formar uma geração que acaba por ser uma geração polícia, na medida em que está constantemente a espelhar os comportamentos, as atitudes e as palavras e encontrar aí problemas e levantar problemas a partir disso, ao invés de, como o Pedro sugeria, olhar para o plano global e, de alguma forma, ir ao encontro daquilo que são problemas muito maiores e que têm a ver, por exemplo, lá está com a classe económica. Ok. Eu vim aqui a um debate da nova SBE e confronto-me com uma preocupação enorme com a questão das classes sociais que não se encontra nem nas faculdades de Ciências Sociais e Humanas. Mas eu vou tentar responder e sinteticamente... Estamos a destruir estereótipos, Zé. Estamos a destruir estereótipos. Às questões que o Lucas colocava. Não creio que, digamos assim, estejamos a criar uma geração de cidadãos polícia, ou pelo menos mais do que, digamos assim, mais do que o polícia que todo o cidadão já tem dentro de si. Não creio que estes movimentos, estas dinâmicas que tivemos aqui a discutir, venham intensificar isso. Pelo contrário, acho que elas vêm contribuir não para a ordem pública, digamos assim, mas para uma certa desordem, no bom sentido do termo, para uma certa polarização, para uma certa tensão, para um certo antagonismo, para uma certa tomada de posições, tomada de partidos, tomada de posições críticas, e, portanto, de algum modo, não temo que daqui resulte uma maior atitude de vigilância e policiamento. Acho, sim, que, de alguma maneira, aqueles que durante muito tempo estiveram sob policiamento estão, em alguns casos, a tomar a palavra e a tomar as ruas e a posicionarem-se, e isso, digamos assim, provoca conflito, e acho que é bom que o provoque. Vou só dizer sinteticamente uma questão em relação àquilo que o Pedro referia, que tem que ver com a questão das identidades e das classes sociais. Comecei por brincar com isso agora no início desta minha intervenção, mas voltar a isso de uma forma talvez mais séria. Eu acho que quando nós falamos de identidades, nós podemos falar de muitas coisas, mas há identidades coletivas e identidades que não são coletivas, e há uma identidade que tem muita força no trabalho de naturalização que nós cientificamente, querendo ou não, produzimos, que é a identidade individual. Nós tendemos a pensar
que cada um de nós é um indivíduo, isso condiciona a nossa forma de fazer história, de produzir estatísticas, de produzir economia, e muitas vezes estamos preocupados com este debate se não se está a dar demasiada atenção à identidade de classe, demasiada atenção à identidade de género, ou às identidades que resultam da política antirracista, e menos à identidade de classe, e esquecemos aquela que é a categoria identitária prevalecente de uma forma inquestionável e natural nos sistemas políticos, nas culturas políticas, nas práticas científicas e epistemológicas, que é a identidade individual, que é qualquer coisa que nós damos por garantido, ok? E que é algo que eu, digamos assim, pelos meus impulsos mais coletivistas, gostaria de não dar por garantido. E, portanto, quando falamos muitas vezes de políticas identitárias, convém esquecer que as políticas identitárias não são apenas o Jerónimo de Sousa a falar do operariado, não é apenas a Joacim Catar Moreira a falar dos negros, não é apenas o André Ventura a falar do povo português. Okay? É também a forma como todos nós, de uma forma deliberada ou não, cristalizamos a figura do indivíduo como a figura do interesse, a figura do motivo, a figura da liberdade, a figura da emancipação, e tudo isto são coisas positivas, a liberdade, a emancipação, o interesse, em última instância, a vontade, podem ser declinadas sem ser de uma forma individual, de uma forma coletiva, com as várias matizes que este coletivo adquire. Em relação à questão, e termino, para fecharmos mesmo, a questão específica tem que ver com a questão da economia, e eu acho que era um debate que se pode ter depois noutras condições, e portanto vou ser telegráfico. Eu tenho, o Pedro não disse isso, mas eu vou falar como se ele tivesse dito, para simplificar, digamos assim. Eu acho que uma agenda de investigação preocupada com o económico, okay, não é uma agenda que tenha que prestar mais atenção. E, na verdade, o Pedro não disse mesmo isso, porque começou por esse exemplo dos papers que justamente até andava a trabalhar. Não é uma agenda que tem que prestar mais atenção à classe, entendida como a figura produtora por excelência, a figura do trabalho, do que ao género ou do que à etnorracialidade, às segmentações etnorraciais. Temos, sim, que talvez pensar um conceito de economia que consiga abranger aquilo que nós normalmente chamamos de universo da produção económica, mas que conta, evidentemente, também com o universo da reprodução social, não é? Bom, e aí, por exemplo, as críticas feministas à economia ou a economia feminista é muito útil e é muito interessante na forma como nos convida a pensar, então, se quisermos, nas desigualdades socioeconómicas, no capitalismo, para dizer a palavra, num conjunto de outras coisas, a partir de critérios que são de classe, que são de raça, que são de género, e que às vezes não são nada disto. O critério do estatuto cultural, que se confunde com tudo isto, com a segregação que as universidades produzem, é um critério muito importante para alguns dos debates que temos, ter ou não ter diploma, o que é que isso significa, ou o que é que não significa. É um critério que tem que ver com o estatuto cultural, com o poder simbólico, com o capital cultural, cruzando os outros todos. Portanto, acho que do ponto de vista de uma agenda, ou seja, eu não queria estimular aqui uma certa aliança que o Pedro sugeriu, que iria fazer entre os projetos de investigação desenvolvidos na nova SBE em termos de economia e uma agenda de inquérito à questão das classes sociais muito ortodoxa. E, portanto, acho que o problema das desigualdades, o problema das relações de poder, o problema do capitalismo e do... Eu mesmo só para pedir, para terminar e para ainda dar tempo de resposta ao Pedro, sobre a questão, lá está, recuperando a questão do tornar em cada cidadão um género de um polícia da linguagem e dos comportamentos, se vês a sociedade a tornar-se assim ou não, e pegando na intervenção do Zé, se isso existir, ou melhor, se essa tomada de posição acaba por ser ou não saudável, ou acaba por ser ou não benéfica. Em toda a justiça, o Zé disse precisamente o contrário, que achava que isso não estava a acontecer. Faça-lhe justiça. Ponto 1. Ponto 2. Há um dos meus heróis intelectuais, que é o Christopher Hitchens, tem uma frase que diz que aqueles que estão determinados a serem ofendidos vão sempre descobrir uma maneira de se ofenderem. Vão sempre descobrir uma maneira de encarar algo como uma provocação. E que é impossível ajustar tudo de maneira a agradar a esses fanáticos e que é inclusive degrading se quer tentar, ok? Por isso eu acho que nós enquanto sociedade,
obviamente que estes critérios são sempre contextualizados na época em que são vividos, mas eu acho que a sociedade tem que fazer um esforço nesse sentido, de tirar muito deste nonsense que às vezes acontece. Para terminar, deixo só aqui uma provocação que eu acho que também está muito ausente e que muitas vezes o politicamente correto também não nos permite perguntar, não é? Que é, eu acho que existe um pensamento preguiçoso, e desculpem-me agora a palavra, o pendor normativo, mas apetece-me. Eu acho que existe um pensamento preguiçoso de, muitas vezes, de demonizar, ok? Mesmo aquelas pessoas cujos pensamentos podem ser, como é que é dizer? Podem ser horríveis, não é? Uma pessoa que é racista tem um pensamento horrível, o racismo é horrível, não há dúvida nenhuma sobre isso, nem pode haver tolerância com isso. Não obstante, existe uma razão pela qual ele é racista, e ele não nasceu racista, não se nasce racista, acho eu, que duas crianças, num processo ainda pré-socialização primária, acho que não têm comportamentos racistas, é uma coisa que se adquire ao longo do tempo. E eu acho que esta demonização dessas pessoas também tem que ter uma certa... previne que possa haver uma abordagem sistemática para perceber as raízes do racismo. Eu acho que uma boa parte da discussão tipicamente dá este debate como fechado, porque assume à partida que temos uma herança colonialista que tivemos um papel central no tráfico de escravos que tivemos, e que vem daí. E eu não acho que venha só daí. Eu acho que existem razões, pós esse passado colonial, pós essa transmissão intergeracional de princípios e de expressões e de tratamentos de pessoas diferentes que são encaradas de facto e são racismo, mas que têm raízes noutro tipo de coisas. Por exemplo, as minorias estão subrepresentadas nas camadas mais desfavorecidas da população. Tipicamente, as camadas mais desfavorecidas da população são aquelas onde há uma maior predominância de crime, etc. E depois, o cidadão comum, que não está armado com aquele arcabouço intelectual para distinguir correlação de causalidade, não é? É normal que possa formar um preconceito. E depois, chamar às pessoas apenas, demonizá-las, quando elas exprimem conceitos que estão baseados neste raciocínio espúrio, não é? De confundir causalidade com correlação, cega-nos um bocado para tentar perceber a gênese do problema. Eu dou um exemplo, quer dizer, a minha avó, que vive numa aldeia, não é? Tem a 4ª classe, ela não sabe nada da história de Portugal, do comércio de escravos, nada dessas coisas. A única vez que teve uma interação, por exemplo, com ciganos, foi porque houve um conjunto de ciganos que apareceram uma altura na aldeia e roubaram 3 ou 4 casas. Não há ciganos naquela zona. Por acaso, a única vez que aquilo aconteceu, teve azar, não é? Pronto. É complicado explicar a uma pessoa, como a minha avó, que não tem formação nenhuma, e eu não estou a dizer que é o caso dela, atenção, estou a dar como exemplo, que correlação é diferente de causalidade, não é? É óbvio que todos nós aqui percebemos que não existe nenhum gene para os brancos, para os negros, para os ciganos, para os índios, para o que quer que seja, que os faz roubar mais ou roubar menos, ou ter um comportamento diferente, não é? Isso sim é racismo. Atribuir comportamentos a características genéticas e classificar pessoas de diferentes backgrounds étnico-raciais, pois há uma expressão que o Zé usou e introduziu e que acho que é feliz, como sendo inferiores ou superiores. Mas... lá está, muitas vezes a demonização das pessoas, o fecharmos os olhos às razões pelas quais as pessoas têm este tipo de preconceito, fecharmos os olhos a como é que o preconceito se gera, eu acho que é um problema. Eu acho que em Portugal existe esse problema. Ok, muito obrigado. Lá está, eu acho que nós acabamos por sair deste debate, por assim dizer, com muitos possíveis outros debates que poderiam ser feitos a partir daqui, nomeadamente depois de identificação dos problemas, o perceber como é que os problemas podem ser resolvidos e o que é que se pode ou não fazer em cada caso para minorar aqueles que são os efeitos que nós presenciamos hoje em dia. Da minha parte, resta-me agradecer ao Pedro, agradecer ao Zé e a todos aqueles que nos acompanharam e deixar a nota, lá está, que enquanto nova debate, seja aqui em Economia, seja em Medicina, Direito, na FCSH ou na FCT, cabe-nos a nós muitas vezes este papel, que por vezes é mais ou menos ingrato, de levantar a atenção quanto aos temas. E aquilo que a nós nos agrada é mesmo discutir os temas e chamar a atenção para eles, independentemente de existir ou não maior discordância ou maior concordância em relação a eles. Porque lá está, a sociedade livre e a sociedade informada só se consegue mesmo através da discussão e através do debate. Por isso, mais uma vez, deixar o obrigado obrigado a ambos, aliás, pela participação no debate. Foi um gosto ter-vos aqui. Muito obrigado.